Olá, estamos aqui com mais uma transmissão de um webinário e hoje falaremos sobre o tema O que te impede de ser mais? Agradeço a sua presença aí do outro lado da telinha e esse assunto, o que nos impede de ser mais, tem a ver com comportamentos que muitas vezes nós não gostamos de ter, mas temos vez após vez e não entendemos o que acontece. O que muitas vezes nos impede de fazer as coisas que nós queremos fazer e muitas vezes deixamos para depois. E por outro lado, muitas vezes nós fazemos algumas coisas que não gostaríamos de fazer. Mais uma vez, algo que nos impede de efetivamente não ter alguns comportamentos que não gostaríamos de ter. Mas antes de iniciar, eu gostaria de te contar um pouquinho sobre Eugênio Ferrarese. Eu tenho hoje 56 anos e por 17 anos trabalhei como engenheiro eletrônico e essa experiência dentro da área empresarial me deu uma grande bagagem no que se diz respeito aos relacionamentos com pessoas, tratativas com equipe, gerenciamento de equipes e em determinado momento eu fui buscar entender por que muitas vezes em reuniões, por que muitas vezes nos relacionamentos internos havia sim muitas discussões, muitos problemas de relacionamento, de comunicação entre as pessoas e a falta de entendimento efetivo. E nessa busca de tentar entender o comportamento humano, eu acabei me apaixonando pela área, fui fazer toda uma formação em programação neurolinguística a princípio. Depois me especializei em psicopedagogia clínica, fui fazer ainda toda uma formação em coaching, isso há 12 anos atrás, quando o coaching ainda estava engatinhando no Brasil, e hoje nós tratamos o coaching para gestores com suas equipes, mas não efetivamente aquele coaching no 1 a 1. E essa foi a caminhada. Há 12 anos atrás, nós abrimos uma empresa chamada Open Dreams. Eu fui o fundador da Open Dreams, justamente com o Christian. E de 3 anos para cá, com toda uma reestruturação tecnológica, surgiu a nova logo Instituto Ferrarese, onde nós assinamos embaixo tudo aquilo que fazemos. E esse tema de hoje é um dos temas iniciais no que se diz respeito ao comportamento. Então vamos logo ao assunto para entendermos o que é que efetivamente nos impede de ser mais. Quantas e quantas vezes, literalmente, nós nos sentimos com as mãos amarradas e não entendemos por que alguns comportamentos acabam nos atrapalhando no dia a dia. Por exemplo, você já teve dor de cabeça? E você sabia que dor de cabeça, na maior parte, é um comportamento que muitas vezes nos impede de fazer muitas coisas? Isso são padrões. Padrões que nós fomos acumulando ao longo da vida. Padrões que determinam o nosso comportamento hoje. O nosso comportamento hoje. Nós estamos aqui ainda tentando ajustar aqui, estamos aprendendo ainda a mexer com o webinário, mas esses padrões, o que vem a ser padrões? É muito importante que nós entendamos esse conceito do que vem a ser um padrão. Por exemplo, tudo que nós sabemos na nossa vida hoje, nós aprendemos algum dia. Então, se hoje você sabe falar a língua portuguesa, isso é um padrão que você aprendeu algum dia. Nós temos padrões para todos os comportamentos que nós temos. Então, a linguagem que nós falamos, a língua portuguesa, é um padrão. Temos padrão, por exemplo, para dirigir. Um dia você aprendeu a dirigir. No começo, talvez, era difícil acelerar, tira o pé devagarzinho da embreagem, engata, olha no espelho retrovisor. Isso era tudo muito complicado. Mas, com o tempo, você foi acostumando a dirigir e talvez hoje você dirija sem efetivamente pensar no que faz.
Nós temos padrões para andar de bicicleta, por exemplo. Um dia nós aprendemos a nos equilibrar. Nós temos padrões para caminhar, nós temos padrões para cuidar da saúde, nós temos padrões de alimentação, uma série de padrões de coisas que nós fomos aprendendo na nossa vida e viraram rotina. No entanto, existem alguns padrões péssimos. Como eu já citei, a própria dor de cabeça. Eu me lembro que eu fiz um congresso para 5 casas de misericórdia de São Paulo e eu perguntei se dor de cabeça era uma doença ou era um comportamento. E naquela oportunidade, 320 médicos ali acenaram a cabeça afirmando que era um comportamento. Um dia nós aprendemos a ter dor de cabeça. Mas como aprendemos a ter dor de cabeça? Existe uma fase na vida da criança em que ela não tem conhecimento nenhum. Mas é uma fase que o cérebro está em franco desenvolvimento. E tudo que vem, o cérebro absorve. Então, imagina uma criança ouvindo: eu tenho muitas contas para pagar, isso já está me dando dor de cabeça. Aí vem a avó falando: acabei de vir da rua, estava um sol muito quente, é por isso que eu estou com dor de cabeça. E daí vem a mãe: eu estou com fome, estou com dor de cabeça. Imagina a mente de uma criança absorvendo essa informação e guardando esses registros que mais tarde poderão dar origem a uma dor de cabeça quando o adulto toma sol, quando o adulto fica com fome, enfim, quando temos alguma conta para pagar. Então, esses padrões, dor de cabeça, e outros ainda, como, por exemplo, insônia. Você já teve insônia? Né? Ficar virando na cama para lá e para cá. Ou então padrão de irritação, quando você se irrita, quando você discute. Quais são as coisas que te tiram do sério? Quais são as coisas que efetivamente tiram o seu centro? Esses padrões, num dia, foram aprendidos. De que forma? Efetivamente tudo o que entra para dentro do nosso cérebro vem por meio do nosso sistema sensorial, vem por meio da nossa visão, vem por meio da nossa audição, vem por meio do tato, do olfato. Tudo aquilo que nós percebemos do mundo passa por aquilo que nós chamamos de mente consciente e vai se alojar naquilo que nós chamamos de mente inconsciente, que é onde serão guardados os padrões de toda a nossa vida. E aí, nós temos, dentro dessa mente inconsciente, imagina que a mente inconsciente fosse o HD de um computador, onde estão guardadas todas as informações. Nós podemos estimular essa mente inconsciente para que ela efetivamente jogue para o consciente informações que hoje estão lá no inconsciente. Por exemplo, se eu pedir para você se lembrar de um professor que teve grande influência na sua vida, ou um professor que teve uma boa influência, você tem uma boa lembrança, ou de um professor que eventualmente desgraçou sua vida por alguma coisa que falou, da forma que agia, e para você, naquela época, era muito difícil ir para a escola. Quando eu pedi para você se lembrar de um professor, provavelmente você se lembrou de um professor de quando você ainda era muito pequeno. Por quê? Porque os padrões que envolvem uma emoção muito grande são padrões determinantes na nossa lembrança. Então, quando eu falei, se lembra de um professor, seria equivalente ao computador nós chamarmos aquela pequena lupa para ir buscar uma informação que está perdida por meio de um estímulo. E qual foi o estímulo? Lembre-se de um professor que te marcou muito, e você foi e se lembrou desse professor que te marcou muito. E dessa forma nós temos esse tráfego de informação. Quando nós percebemos o mundo, as informações vão para o inconsciente, formando padrões, se associando a tantos outros padrões que nós já tivemos na nossa vida. Quando nós
temos um estímulo externo, nós também buscamos padrões do inconsciente que vêm para o nosso consciente. Mas o que isso tem a ver com as influências que nos impedem de ser mais? Esses padrões são formados, primeiro, por heranças genéticas. Tudo que nós estamos falando aqui tem fundamentação dentro da neurociência do comportamento. E as influências genéticas, aquilo que nós herdamos dos nossos antepassados, não são apenas cor do cabelo, cor da pele, cor dos olhos, mas também os comportamentos dominantes emocionais dos nossos antepassados. Somado às influências genéticas, nós temos também as tendências comportamentais com as quais nascemos com elas. Por exemplo, tem pessoas que são mais da ação. Sabe aquelas pessoas agitadas, pessoas determinadas, impacientes, impulsivas, que adoram um desafio, pessoas diretas na forma de falar? Você talvez conheça alguém que diga assim, posso ser sincero? E daí a pessoa fala efetivamente o que pensa, o que não pensa e nem pensa para falar. Por outro lado, existem pessoas que são organizadas, criteriosas, exigentes, são pontuais quando marcam um determinado encontro, são detalhistas em tudo o que fazem e também exigem isso das pessoas com as quais convivem. Talvez você esteja se lembrando aí, ou de um parente, ou de uma esposa, de um esposo, que tem esse padrão super organizado, aquelas pessoas que as mesas estão sempre arrumadas, as roupas no guarda-roupa sempre arrumadas. Tem um outro perfil, que é o perfil da criatividade. Pessoas criativas, otimistas, ideias novas, entusiastas, distraídas, mas pessoas que, acima de tudo, têm um sentido de olhar para frente. Isso faz com que essas pessoas também esqueçam tudo. Celular, óculos na testa, enfim. Pessoas que normalmente têm o foco de atenção no futuro. E o último perfil, comportamental, são pessoas mais voltadas aos relacionamentos. São pessoas leais, expressivas, cooperativas, sensíveis, pessoas que desenvolvem relacionamento de uma forma muito fácil, normalmente são simpáticas, falam bastante, são comunicadoras, e esses perfis, mais recentemente, a neurociência chegou à conclusão que tem a ver com estruturas cerebrais que são estimuladas um pouquinho antes do que as outras. Não que nós não utilizemos o nosso cérebro 100%, mas existem a tendência comportamental faz com que uma estrutura seja estimulada um pouquinho antes do que a outra. E isso faz com que nós tenhamos esses perfis que já vêm desde o nascimento, que eu falo que já vem de fábrica, e que determina o comportamento dominante das pessoas. Por exemplo, 2 gêmeos iguais, tiveram a mesma influência, porém, a origem de DNA é diferente nos seus comportamentos, e a tendência comportamental é que direciona a forma como a pessoa efetivamente agirá. Além disso, nós temos também um outro fator que influencia na formação do comportamento humano, que é a influência do meio. Desde o nascimento, quando o bebê ainda está dentro da barriga da mãe, ele já começa a ser influenciado pelas emoções, pelos sentimentos da mãe. Existem registros de crianças dentro da barriga da mãe, já um pouquinho maiores do que esse feto que vocês estão vendo, mas a criança com cara de tristeza ou de alegria, conforme a mãe estava alegre ou não. Então nós já começamos a ter essa influência do meio. E ao longo de toda a vida, direcionado pela tendência comportamental, o meio vai nos influenciando. Por exemplo, imagina uma mãe que tenha pânico de um bichinho, que muitas pessoas têm pânico, chamado barata. Essa mãe
com o seu exemplo na frente de uma criança, pode influenciar uma criança a não ter medo de barata se ela enfrentar o bichinho sem problema nenhum. Ou então, pode influenciar o filho a ter pânico de barata, o que essa criança levará esse comportamento por toda a vida. Talvez você conheça algum adulto que não possa ver alguma barata que entra em pânico. E também a influência continua agindo na vida da pessoa. A influência, por exemplo, vindo de um professor. Imagina um professor que tem uma boa influência, um professor que saiba orientar seus alunos, um professor que saiba elogiar seus alunos e um professor que efetivamente trate os alunos de uma forma mais agressiva, muitas vezes chamando o aluno de burro. Isso pode gerar no futuro uma dificuldade de aprendizagem ou então a aversão a aprender, porque existe um registro emocional não muito bom. Imagina um pai, uma mãe, elogiando um filho que quer se expressar, um pai, uma mãe, falando para uma criança calar a boca. O que isso pode refletir no futuro dessa criança? Por isso que muitas vezes nós vemos adultos em verdadeiro pânico quando tem que falar em público, em verdadeiro pânico quando tem que se expressar. Isso por causa exatamente dessas influências, desses padrões do passado que ficam influenciando. E muitas vezes nós temos um adulto que fala, se expressa sem problema nenhum. Para se ter uma ideia, um dos maiores medos da humanidade é o medo de se expressar em público. E imagine quantas e quantas vezes uma criança pode ter ouvido cala a boca, ela pode ter sido coibida na sua expressão. E outros tantos e tantos padrões que vão se formando. Por exemplo, um padrão de agressividade na fase de adulto. E o adulto pergunta, por que que eu ajo assim? Por que que eu sou agressivo? Por que que eu sou omisso? Por que que eu tenho dificuldade de me expressar? Sem falar dos padrões que se transformam em crenças. Crenças tão fortes que atuam num nível inconsciente e geram um comportamento de causa e efeito. Talvez você já tenha ouvido pessoas tentando explicar comportamentos que ela não entende. Por exemplo, eu não posso comer determinada comida que me ataca o fígado, eu não posso comer determinada comida que me dá queimação, eu não posso comer determinada comida de noite que me faz mal. A pergunta é, como que a nossa barriga sabe que é de noite e que é de dia, se lá está sempre tudo escuro? E sem falar na pior das manifestações comportamentais, que é aquela enxaqueca crônica, que é aquela dor de cabeça, como eu disse no começo, que nós tentamos explicar. Estou com dor de cabeça por causa disso, estou com dor de cabeça porque comi aquilo, estou com dor de cabeça porque tomei sol, estou com dor de cabeça, enfim. Quantos e quantos motivos e causa nós atribuímos à dor de cabeça. Agora, eu gostaria de olhar para você e gostaria de te fazer uma pergunta. Você tem filhos pequenos? Você já interagiu com uma criança pequena comendo? Normalmente a criança pequena, às vezes ela não quer comer um determinado alimento. E nós vemos um pai e uma mãe falando, come tudo, limpa o prato, para crescer forte, bonito e saudável. Olha que maravilha. Comer tudo faz com que a gente cresça forte, bonito e saudável. Acontece que a nossa mente inconsciente registra isso. Registra, se transforma num padrão, porque a emoção associada come tudo para crescer forte, bonito e saudável, é uma emoção boa, é uma emoção forte. E o que acontece depois, quando a pessoa vai num rodízio?
Quanto é que você come num rodízio? Para se alimentar ou come tudo que dá? Num self-service? Quanto é que nós comemos num self-service? Será que nós comemos o suficiente? Ou nós comemos tudo aquilo que dá? Uma vez que não dá para comer tudo, que a comida nunca vai acabar. Então, muitas vezes, esses padrões continuam influenciando na vida do adulto, vez após vez, e uma das maiores dificuldades é efetivamente algo chamado regime, né? É o emagrecer. Então, esse come tudo, limpa o prato, pode se transformar no futuro em algo muito desagradável quando nós não conseguimos efetivamente segurar a nossa fome ou então a compulsão em comer. O que fazer então? Então vamos direto ao ponto. Primeiro, mudar padrões limitantes, porque os nossos comportamentos são determinados pelos nossos padrões, que estão aí funcionando como uma rotina, como um piloto automático, nos direcionando para um lado e para o outro. Como diz Antônio Roberto Damasio, um dos maiores neurocientistas da atualidade, ele diz que os nossos comportamentos nos direcionam por um lado e para o outro de forma instintiva, direcionado pelos nossos padrões. E como mudar padrões limitantes? E o que é um padrão limitante? Padrão limitante é aquele padrão que gera comportamentos e sentimentos que nós não gostamos. Por exemplo, raiva, tristeza, dores, medo, pânico, insônia, dor de cabeça. Então, o que fazer para mudar esses padrões limitantes? Primeiro, policie seus pensamentos, colocando foco no que você deseja. Porque a nossa mente inconsciente não distingue o que é real do que não é real. Por exemplo, você já foi ao cinema, assistiu algum filme e se emocionou muito com esse filme? Você já foi ao cinema e assistiu esse filme pela segunda vez e se emocionou de novo? Ou um filme que te trouxe uma tristeza muito grande, uma alegria muito grande? E se nós assistirmos esse filme várias e várias vezes, vamos nos emocionar de novo. Isso porque a mente inconsciente ela funciona no momento presente. Para o inconsciente não existe a dimensão tempo. Passado, futuro. Quem criou essa dimensão foi o nosso consciente para que nós pudéssemos nos direcionar e saber efetivamente como me planejar o amanhã, o que passou. Só que o inconsciente ele vai buscar no nosso mundo todas as nossas referências de vida para que, no momento presente, nós tomemos uma única decisão. Então, tudo o que aconteceu no momento presente influencia nas nossas decisões. Então, se a mente não distingue o que é real do que não é real, nós podemos, sim, criar imagens mentais do que nós queremos. Mentalizar efetivamente quais os resultados que nós queremos. Mentalizar principalmente à noite, mentalizar de manhã. Quais são minhas metas? Quais são meus objetivos? E quando nós mentalizamos com uma emoção, quando nós mentalizamos realmente vivenciando aquele resultado que nós desejamos, mentalizamos sentindo o que eu sentirei quando conquistar aquele resultado, as emoções que eu sentirei, o que minha família, meus filhos usufruirão com aquele resultado que eu obterei. E eu torno essa mentalização uma mentalização com uma emoção muito forte. Isso me dá força. Isso me dá força para agir no presente, para conquistar aquilo. A mente entende que aquilo já é real. Então ela vai agir no sentido de gerar vontade para que nós possamos efetivamente ter uma estratégia para conquistar aquele resultado que desejamos.
Esse é o primeiro ponto. E na nossa chamada, eu coloquei que a mesma estratégia que nós usamos, por exemplo, para ter dor de cabeça, a mesma estratégia que nós usamos para ter os resultados que nós não queremos ter, nós podemos utilizar para ter os resultados que nós gostaríamos de ter. Eu vou te dar um exemplo. Já aconteceu de você ir dormir muito tarde? Porque foi numa festa, porque foi em algum lugar, enfim, atrasou o voo e você foi dormir 2, 3 horas da manhã, tendo que levantar-se no dia seguinte às 6, 7 horas. Normalmente nós vamos dormir pensando, amanhã eu estarei péssimo. Ou alguns outros termos que as pessoas usam, amanhã eu estarei podre, amanhã eu estarei horrível. No momento de dormir, no momento em que meu consciente está se desconectando e a minha mente inconsciente irá atuar durante todo o meu sono, eu fiz uma programação que no dia seguinte o meu dia seria terrível. E é exatamente nesse momento que nós temos que pensar nos nossos objetivos, nas nossas metas, o que é que eu quero, porque nesse momento a mente inconsciente ela está pronta para receber esses estímulos. E como ela não distingue o que é real do que não é real, então vamos nos programar de forma adequada. E o que eu estou te falando aqui não é achismo da minha cabeça. Quem tiver mais interesse, existem literaturas de neurocientistas fantásticos, como Antônio Roberto Damasio, com um livro chamado Mistério da Consciência. Quem quiser, eu escrevi um livro chamado O Insubstituível Cérebro, Manual do Proprietário, onde todo o embasamento do livro é a neurociência do comportamento, explicando exatamente a formação desses padrões. Então perceba, programar de forma correta. O que nós fazemos quando temos dor de cabeça? Normalmente a pessoa conta para todo mundo. Estou com uma dorzinha de cabeça, na ânsia de alguém oferecer um remedinho, na ânsia de alguém ter uma solução, e ela vai falando, estou com dor de cabeça, minha dor de cabeça está aumentando, a minha dor de cabeça está ficando terrível, eu acho que eu vou ter que ir embora, porque minha dor de cabeça está piorando. E quanto mais ela fala, por repetição sucessiva, a dor de cabeça aumenta. Ou seja, ela só está obtendo aquilo que ela está falando para ela mesma. Então, a partir de hoje, vamos procurar mentalizar-se à noite e logo de manhãzinha, quando eu acordo, que é o momento em que a minha mente inconsciente está voltando para o consciente, mentalizar aquilo que eu desejo. Dennis Waitley, doutor em psicologia comportamental, ele é treinador mental de astronauta, de atletas para Olimpíadas, muito popular nos Estados Unidos, Austrália, Nova Zelândia, escritor do best-seller Impérios da Mente e de vários outros livros. Olha o que Dennis Waitley diz. Quando você visualiza, você materializa. O que você tem na mente, você tem no corpo. A neurociência hoje nos mostra que mente e corpo estão intimamente conectados. Tudo aquilo que nós pensamos, tudo aquilo que nós desejamos, nós sentimos de alguma forma no corpo. Todos os nossos pensamentos refletem no nosso corpo. Por exemplo, se alguém está alegre, recebeu uma boa notícia, o que acontece com o sorriso, com as sobrancelhas, com o semblante, com a fisiologia da pessoa? Ela fica bem. E quando a pessoa recebe uma má notícia, ela não está tão bem, ela fica cabisbaixa, ela fala mais devagar, enfim, nós percebemos que a pessoa não está bem. E quando alguém sente vergonha, normalmente a pele fica rubra, fica vermelha, a pessoa ela tende a baixar a cabeça, ela tende a fugir com o olhar quando ela está desconfortável, está enganando, enfim. Então, mente e corpo estão intimamente conectados. Daí a importância de termos pensamentos saudáveis, de termos programas saudáveis, porque eles influenciam
diretamente até mesmo no nosso sistema imunológico. Existe um neurocientista chamado David Servan. Ele fez vários experimentos com pessoas efetivamente pensando que estavam bem, saudáveis, e o sistema imunológico das pessoas aumentava. Quando essas pessoas pensavam que estavam mal, que iam pegar gripe porque alguém espirrou perto ou algo do tipo, o sistema imunológico baixa. E muitas vezes o vírus, a bactéria que está na nossa própria boca, mas está sendo aí, né, segurado pelo nosso sistema imunológico, acaba tomando conta do nosso corpo. Eu não vou pedir para você pensar agora que efetivamente um pernilongo te mordeu e esse pernilongo transmitiu gripe. Não pensa nisso, porque efetivamente isso pode te causar algum desconforto. Mas pensa em coisas boas, pensa em saúde, pensa nos filhos, pensa em coisas que efetivamente te deem motivos para que você haja no seu hoje para conquistar seus objetivos no futuro. Porque é somente a ação hoje que permitirá essa conquista no futuro. O problema todo é quando nós não temos a vontade de agir. Então, uma forma de se reprogramar é essa. A repetição sucessiva, visualizar o que nós queremos, colocar emoção nessas visualizações. E uma segunda opção que eu quero te convidar é um trabalho que nós desenvolvemos, e esse trabalho começou há 12 anos atrás com um programa que na época chamava Vencer. Vem com M-S, ser. Vencer. Vencer mais você. Vencer aquilo que você deseja. Esse programa evoluiu, passou para um curso de desenvolvimento pessoal chamado Open Life e evoluiu novamente com tecnologias de neurociência do comportamento, com tecnologias de biofeedback, neurofeedback, e passou a se chamar Alpha. Por que Alpha? Porque nós trabalhamos com ondas cerebrais alfa. Ondas cerebrais que é exatamente as ondas onde existe uma maior absorção do inconsciente. E esse programa é um programa que permite que você efetivamente crie novos padrões para que você tenha comportamentos diferentes. Uma vez que fatos e experiências do nosso passado geram padrões, e esses padrões que eu já tenho é que determinam o meu comportamento, se eu tiver aí padrões com emoções negativas, o que são emoções negativas? Emoções que eu não gosto de sentir, irão gerar padrões limitantes. Padrões que trazem sentimentos e comportamentos limitantes. Muitas vezes comportamentos que não permitem que eu saia da cama, comportamentos de pânico, comportamentos de estresse, comportamentos de depressão. E esses comportamentos limitam o meu desempenho. Agora, se eu tiver uma metodologia por meio do Alpha, onde eu vou entender esses padrões limitantes e vou ter a oportunidade de criar padrões com emoções positivas, padrões que irão determinar novos comportamentos, comportamentos desejados, eu consigo sim fazer uma reprogramação de todos esses padrões que eu não quero mais na minha vida, e isso acontece em um final de semana. Resultados que muitas e muitas pessoas conquistaram com esse programa. E você não precisa acreditar em mim. Você pode, por exemplo, acessar nosso site, institutoferrarese.com ou .com.br, e lá você verá inúmeros depoimentos e também um setor chamado Ferrarese Convida, que é um programa de TV, onde nós temos ali entrevistas, e todas aquelas entrevistas são com pessoas que passaram pelos nossos programas. A menos da entrevista do Rogério Ceni, que foi uma palestra que eu fiz com ele, todos os outros passaram pelos nossos programas, pelos nossos cursos, principalmente pelo Alpha. E quais são esses resultados? Primeiro, habilidade nos relacionamentos. Para você se relacionar melhor com filhos, pais, esposo, esposa. Segundo, habilidade na comunicação. Como você
comunicar-se de uma forma clara, ajudar quem está recebendo essa comunicação de se comunicar com você de uma forma clara. Porque muitas vezes as pessoas não dizem tudo, dizem pela metade. E nós achamos que entendemos. E essa habilidade da comunicação, habilidade no relacionamento é fundamental para quem ocupa um cargo, por exemplo, de liderança, ou quem aspira a uma ascensão profissional. Porque na nossa experiência de 10 anos dando curso e treinamentos em empresas, corporativos, nós observamos que o maior problema que existe, que gera o distanciamento e atrito, conflitos entre pessoas, são problemas de relacionamento e problemas de comunicação. Planejamento de objetivos. Você efetivamente planejar o que você quer com uma estratégia. Liderança na prática. O que é ser líder? Ser líder, acima de tudo, é você entender de gente, entender de pessoas, saber fazer com que as pessoas sintam-se à vontade e tenham estímulos para fazer por elas mesmas muito mais do que aquilo que fariam se não fosse o exercício da liderança as ajudando. Qual é a diferença de ações importantes versus ações urgentes? Tantas e tantas pessoas falam, não, eu tenho que planejar o meu urgente. E nós nunca fazemos isso em nome. Temos que planejar as nossas ações importantes. E acabamos não fazendo isso em nome das nossas ações urgentes. Fortalecer padrões positivos e evitar padrões limitantes. O que são esses padrões positivos? Identificar os padrões limitantes, substituí-los por padrões que tragam emoções e sentimentos bons. Evitar o estresse, talvez isso interesse a muita gente, como não se estressar com aquilo que outras pessoas te dizem. Ter atenção total às pessoas e saber influenciá-las de forma positiva, persuadi-las de forma positiva, com ética, com justiça e autoconfiança. Acima de tudo, você confiar no seu potencial, que não é diferente do potencial de qualquer outro ser humano, mas sim é direcionado pelos seus padrões. Se alguém que está nos assistindo tiver alguma pergunta, nos envie nesse momento que nós já estamos terminando. Se alguém tiver alguma dúvida, esse é o momento de enviar alguma pergunta. Nós estamos aqui para responder nesses minutos finais a sua dúvida. Esse curso Alpha, ele vem trazendo benefícios fantásticos na vida de muitas e muitas pessoas. E sempre quando nós podemos, nós criamos informações, nós criamos meios de beneficiar mais e mais pessoas que possam participar nesse curso Alpha. E nesse Alpha em especial de junho, que é o mês onde vai ter Copa do Mundo, é o mês dos namorados, é um mês que marca o meio do ano, é um mês de reflexão. 6 meses já se passaram. E o que eu fiz da minha vida nesses 6 meses? Será que estou esperando a Copa do Mundo passar para fazer alguma coisa diferente? Então existem alguns motivos para você fazer o Alpha. Primeiro, é um final de semana. É um final de semana que nós temos depoimentos que muitas vezes valem por anos de terapia, por anos da busca do entendimento de como que nós funcionamos. Quem sou eu? É um final de semana que você vai dar de presente a você mesmo. Os depoimentos que nós temos aqui foi o melhor final de semana da minha vida. E para isso, entra no nosso site, vai lá, veja os depoimentos, veja as gravações de pessoas que fizeram o Alpha lá no campo Ferrarese com vida no nosso site. É muito rápido os resultados. Um final de semana para você entender seus padrões, reestruturar padrões e na segunda-feira agir de forma diferente, agir com uma alegria nos olhos que as pessoas percebem, agir se sentindo muito bem. É um resultado muito rápido. Terceiro, altamente efetivo.
altamente efetivo naquilo que você poderá fazer da sua vida já a partir de segunda-feira. Nós temos depoimentos de pessoas que planejaram, estruturaram sua vida, compraram suas casas, carro, abriram seu negócio próprio, hoje estão muito bem. De novo, convido você, vai lá no Ferrarese Convida, existem várias gravações de pessoas com resultados extraordinários. E quem ministra esse curso são pessoas com experiências de 15 anos ministrando esses cursos. Desde o Vencer, do Penlife, hoje, foram muitos os que passaram pela equipe do Instituto Ferrarese, foram muitos aqueles que aprenderam e hoje, efetivamente, também fazem algum trabalho nessa área. Agora, a experiência de 15 anos com responsabilidade e de resultados é o Alfa que te oferece. Então são 15 anos. Profissionais com experiência no exterior, formados nos Estados Unidos, com 4 anos de experiência lá no exterior, também fazem parte dessa equipe. A opinião de quem fez, vê lá, institutoferrarese.com.br, campo Ferrarese Convida, são gravações de programas de TV, ou então um depoimento escrito lá na área do Alfa, onde você tem muito mais informações do que é esse programa. Busque conhecimento. Somente você pode mudar a sua vida. Não acredite em alguém que diga para você, eu vou mudar a sua vida. Isso não existe. Somente você pode mudar a sua vida com conhecimento, com resultados, com aquilo que você fizer. Mas para você fazer mais, você tem que evitar o que te impede de ser mais. E o que te impede de ser mais são esses padrões, são essas referências emocionais do passado que muitas vezes nos traz comportamento que nos incomoda. Agradeço muito a sua atenção, espero que tenha sido útil as informações que eu te passei, mas acima de tudo, também as referências, acima de tudo, as opções que você tem, ou passa a fazer mentalizações, pensa somente naquilo que você deseja, policia seus pensamentos, acima de tudo, começa isso ainda essa noite. E quem quiser algo mais rápido, quem quiser algo mais efetivo, num tempo muito curto, para que você possa já começar a viver a sua vida de forma plena, nós teremos aí um próximo Alfa. Liga pra gente e será um prazer atendê-lo. Até a próxima. Nosso tempo esgotou. Deixa eu ver aqui, chegou alguma pergunta? Sim, a gente tem uma pergunta do Gustavo Silva. Sim. Perguntando onde ele pode comprar o livro. Gustavo Silva, obrigado pela sua pergunta. O Gustavo perguntou onde pode comprar o livro. O livro, se você entrar na internet, meu nome é Eugênio Ferrarese, você vai encontrar lá O Insubstituível Cérebro, Manual do Proprietário. É uma publicação da editora Quality Mark, que existem em várias livrarias, na Saraiva. Eu não sei se na livraria física tem, pelo menos em São José dos Campos tinha, mas pela internet é fácil comprar. E efetivamente, se você desejar, liga para a gente, nós temos no próprio escritório um estoque do livro, será um prazer enviar para você, ok? Então vamos ficando por aqui, nosso tempo dentro da internet já está esgotado, e desejo para você uma excelente noite, uma excelente vida, excelentes pensamentos, e até a próxima.